Muito bem, olá para você. Se você está aqui, provavelmente você fez o caminho de estar lá no Instagram, viu o vídeo, clicou no link e aqui está. E se você fez todo esse caminho, é porque você provavelmente está também muito interessado e curioso para saber o que é esse tal de liberal libertário. Pois muito bem, irei explicar. Talvez não de uma maneira brilhante, mas eu quero que você entenda a ideia e a premissa básica. Se você sair desse vídeo já mais ou menos sabendo o que é esse tal de libertário, talvez eu já tenha conseguido alcançar o meu objetivo. Então, para começar, a ideia de liberdade, ou de liberal, libertário, vem mesmo desse radical. O radical é o mesmo, de liber. Então, quer dizer, libertários, liberais, sobretudo os libertários, defendem sim essa ideia de liberdade. Mas qual liberdade, afinal de contas? Você pode virar para mim e dizer, Erickson, várias pessoas defendem a liberdade. Eu posso virar para você e dizer, então, sabe como é que é? Brasil 2024. E já faz algum tempo, algumas pessoas não estão respeitando essa ideia de liberdade pessoal, liberdade individual e tudo mais. Enfim, vamos para frente. Talvez um contexto histórico aqui possa ajudar um pouquinho. Então, ao longo da filosofia, do pensamento, entre a ética humana, as relações humanas, surgiram diversos filósofos que pensaram essa matéria e pensaram essa ideia de convivência. Um deles, bastante importante, chamava-se John Locke. Era um inglês que viveu em 1600, aliás, ao final dos anos 1600. Ele pensava algumas coisas relacionadas a essa ideia de liberdade, sobretudo porque naquela época existiam reis e reis absolutistas tinham muito poder, era um outro conceito, então ele pensava em relação à liberdade de uma maneira mais específica. Mas ele tinha uma ideia interessante. Ele dizia que o homem, ao nascer, já possuía três direitos básicos, direitos naturais, como ele falou, que seria vida, liberdade e propriedade privada. Quando eu digo para você propriedade privada, eu estou dizendo que todos devem ter uma propriedade privada. Eu estou dizendo que, no caso de ter uma propriedade privada, possa defendê-la. Um pouquinho antes dele, existia um cara chamado Thomas Hobbes. O que o Thomas Hobbes pensava? Ele dizia que o homem em estado de natureza, que era como ele definia, o homem sem ter a proteção, entre aspas, do Estado, sem estar dentro de um Estado, para organizar aquela sociedade. Ele diz que o homem em estado de natureza é um potencial ladrão, um potencial estuprador, usurpador, é um potencial aproveitador. Ou seja, o Hobbes indicava que é necessário que as pessoas, a sociedade, abra mão um pouco da sua liberdade para que o Estado forneça para ele certa segurança. Ele é criador de uma obra chamada O Leviatã, na qual ele expõe muito essa ideia. Qual é o problema? No final das contas, você percebe que, ao abrir um pouco mão da sua liberdade em troca de um pouco de segurança, você acaba ficando sem os dois. Essa ideia de liberdade continuou sendo trabalhada e levada também em relação ao contexto econômico, principalmente pelas ideias do Adam Smith, que percebe o mercado como sendo uma coisa positiva, quando tem menos regulação e mais liberdade para as pessoas fazerem as suas escolhas. Pois muito bem, agora passando para essa ideia de libertários. Que raios então é esse tal de libertário? Pois então, libertários enxergam a vida a partir de um axioma, de uma ideia principal. E qual é essa ideia? O nome dessa ideia é PNA, é o princípio da não agressão. O que ele se baseia? Os libertários percebem que a propriedade privada é bastante importante e levada em consideração, sendo que a sua principal e primeira propriedade privada é o seu corpo. Ou seja, libertários defendem a ideia de que você pode fazer o que você quiser com a sua propriedade privada, com o seu corpo, desde que você não violente a propriedade privada de outra pessoa. Ok, eu entendo que pareça uma noção bastante simples e corriqueira, mas algumas pessoas não entendem essa noção. Isso é meio óbvio, parece que a gente sabe exatamente que isso deve ser respeitado. A questão é, libertários enxergam essa noção elevada a muitas potências. Por quê? Ao comparar e levar essa ideia ao máximo, percebe-se que a ideia de Estado ou de governantes não respeitam essa noção.
Por quê? Porque o Estado basicamente baseia-se em expropriar parte do que você ganha, parte do que você produz, sem que você, de certa forma, permita. E aí você vai virar para mim e dizer, mas uau, existe o contrato social. E aí eu viro para você e digo, me diz aí onde é que está esse contrato social, então, no qual eu assinei e disse que gostaria de participar da sociedade dessa maneira. A ideia é, libertários enxergam o Estado como sendo ilegítimo, porque justamente pega parte dos seus ganhos e toma para ele, sem perguntar. Depois ele diz que te dá algo em troca, sem que isso seja realmente a fim de atender os seus anseios ou as suas necessidades. E é justamente nesse tipo de pensamento, ou nesse seguir, nessa trilha de pensamento, que surge aquela célebre frase que os libertários repetem, que imposto é roubo, não deve ser cobrado, sem que antes você assine embaixo, diga, sim, eu permito que você tire, você pegue, cobre parte do meu salário para dar para determinada questão. Libertários não concordam com essa existência de Estado. Pelo menos não da maneira como ele se apresenta hoje em dia, desse jeito, colocado de cima para baixo. Ok, eu entendo. Se você nunca parou para pensar em relação a isso, talvez seja um pouco estranho o primeiro contato com essa ideia. Como assim, sem Estado? Como é que a gente faria? Se você nunca vivenciou uma situação, realmente fica difícil de fazer uma comparação. Mas deixa eu tentar. Imagina o seguinte: na época em que ainda existiam escravos, os donos de escravos talvez imaginassem que a vida não ia ser possível sem que os escravos existissem. Ou seja, sempre existiram escravos para fazer determinado trabalho. Como é que eu vou fazer se esses escravos não existissem mais? Esse paralelo que dá para fazer é bastante válido. Naquela época, não enxergava-se a sociedade funcionando sem os escravos. Hoje, você não enxerga uma sociedade funcionando sem a existência do Estado. Ok? Mais uma vez eu digo, é bastante interessante ou bastante difícil enxergar e ter essa noção de como as coisas funcionariam. Por exemplo, mas Erickson, quem é que vai cuidar dos pobres? Ou quem é que vai fazer as estradas? Essas respostas, elas existem, é óbvio. Não dá para abarcar aqui dentro desse vídeo para responder tudo isso. Mas eu terei prazer de responder você, se você quiser deixar aqui no comentário embaixo essas dúvidas e essas perguntas e questionamentos todos. E sim, é possível. O que não quer dizer que uma cidade ou um local sem Estado vai ficar entregue para as pessoas saírem armadas na rua, fumando crack ou assaltando cada uma a outra. E veja, libertários são contra esse governo colocado autoritariamente, sem que você possa de fato escolhê-lo. Você vai olhar para mim e vai dizer: mas espera, eu voto, inclusive você está com um número aí para votar, eu já chego nesse ponto, mas eu voto, eu escolho. A ideia é: você vota entre esse ou esse. A real escolha não é entre esse ou esse. A real escolha é: eu quero realmente participar disso aqui, escolher esse ou esse? Eu posso estar fora disso? Eu queria escolher não estar vivenciando as coisas desse jeito. Portanto, nessa ideia, é nesse contexto que nasce a ideia do liberal e libertário. É dessa maneira que eu enxergo o mundo, através dessa liberdade individual. Escolher, de fazer escolhas, de ser tratado como adulto, de saber que escolhas têm consequências e que más escolhas têm más consequências. Isso é o que libertário acredita. A liberdade acima de qualquer coisa, poder fazer realmente as escolhas e arcar com as consequências. Tá, muito bem, você vai me dizer. Eu entendi. Então quer dizer que você não acredita nessa ideia de Estado, essa ideia de políticos e tudo mais. Então me responda, por que você está com 20 aí no peito e você quer de fato entrar na política? E aí eu posso te responder. Dentro do libertarianismo existem vários autores, várias pessoas que escreveram livros e obras e estudos a respeito de determinados assuntos. Um deles chama-se Murray Rothbard. O Rothbard colocou a ideia seguinte, que libertários também deveriam participar da política para que as ideias de liberdade fossem cada vez mais colocadas à disposição das pessoas, para que as pessoas experimentem e percebam o quanto isso é bom. O quanto é bom elas terem esse domínio da sua vida e fazer as suas escolhas. Portanto, foi a partir do momento que eu li essa obra de Rothbard que eu decidi também estar aqui disposto e exposto para participar
dessa corrida que é estar dentro da política. Ah, beleza, entendi o que você falou, entendi mais ou menos a ideia. E eu quero entender agora qual é a ideia, qual é a diferença que o vereador libertário vai poder fazer dentro de uma Câmara de Vereadores da cidade de Guaratuba. Ok, sim, eu sei, parece ser um negócio pequeno frente a essa ideia de, meu Deus, libertarianismo e tudo mais. Mas pense que é o seguinte, todas as coisas acontecem no nosso contexto, no nosso município, próximo da gente e muito mais próximo, no final das contas, do que a gente imagina. Não ignore a importância que tem você participar da política da sua cidade. E não ignore o quanto você, estando a parte da liberdade da qual você participa ou deve participar, vai sendo tirada de você aos poucos. É o que eu falei mais cedo no vídeo, né? A gente está vendo essas coisas acontecerem, esses arroubos acontecendo de pouquinho em pouquinho e daqui a pouco transformar-se, quem sabe, numa ditadura. Isso parece uma coisa muito longe, ou muito longínqua da gente, mas acredite, isso não é. Isso não acontece no estalar de dedos. É aos poucos que as sementinhas vão sendo plantadas e regadas e esses arrobos autoritários vão se perpetuando. Pois bem, ok. Se você também vê que daqui 2 anos nós teremos uma eleição lá para presidente, e se no passado você fez uma votação na qual você escolheu um lado ao invés de outro, dentro desse espectro todo, ou seja, você escolheu por um lado, ainda que seja difícil de dizer, mas essa noção de direita e esquerda hoje em dia, mas se você escolher um lado um pouco mais à direita, saiba que você está do lado da liberdade. Saiba que eu estou do lado da liberdade. Então, para defender de fato a sua liberdade também dentro de uma Câmara de Vereadores, mais para frente de uma Câmara estadual e federal, perceba e note a necessidade de termos pessoas que defendem essa liberdade. Pois bem, por mais que isso pareça um negócio muito longínquo, muito colocado, muito longe de você, saiba que a vivência dentro de um município onde as coisas realmente acontecem, isso faz uma definição e isso dá a direção para tudo que vai acontecer no país, no final das contas. Portanto, se você se preocupa, você é um pouco ligado nisso e você sabe que daqui 2 anos nós teremos também uma eleição bastante importante no nosso país. Se você está ligado nisso tudo, saiba que todas as coisas começam aqui, no nosso município, aqui dentro, bem próximo a você. Então, você precisa de pessoas que defendam em nível municipal essa ideia de liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de fazer as coisas que você quer fazer, escolhas que você quer fazer. Portanto, eu coloco aqui, agora, a minha pessoa como representante da liberdade para você. Eu quero ser o seu representante da liberdade dentro da Câmara de Vereadores da cidade de Guaratuba. Nesse sentido, peço seu voto. Erickson Rafael, o meu número é 20777. Saiba que, ao dar o seu voto, você não está votando apenas na pessoa em si. Você está votando em muito mais. Na verdade, você está votando na ideia relacionada à ideia de liberdade. É muito mais fácil e concreto você cobrar uma pessoa pelo que ela defende, pelas ideias que ela tem, do que pelos seus atos em si. Se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, algo relacionado, eu terei um imenso prazer de responder você aqui nos comentários. Pode perguntar, pode comentar, pode falar, reclamar, dizer que isso tudo que eu penso é uma utopia, dizer que isso tudo que eu penso de fato não aconteceria e tudo mais. Eu tenho conversado com bastante gente, com bastante pessoas e você se surpreenderia de perceber que o número de libertários tem crescido cada vez mais. Então, se você nunca pensou, nunca parou para pensar sobre a ideia de liberdade, eu convido você a fazer isso. E sim, a gente pode fazer isso junto. Estou disposto a responder perguntas e questionamentos. Um abraço.